Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural, o canal que mistura terror e cultura. E no vídeo de hoje nós vamos trazer algumas explicações e considerações indispensáveis para você compreender o conto de Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilhado, né? Um conto que foi lançado aí em novembro de 1846. Olha o tempo que a gente está falando. 1846. Esse conto daqui ele tem algumas questões interessantíssimas e são indispensáveis para você compreender a profundidade do conto, né? Eu acho que esses contos de Edgar Allan Poe, eles se transformam em contos muito mais aterrorizantes quando você observa aquilo que o autor está deixando nas entrelinhas, né? Como, por exemplo, aqui nesse conto a gente tem umas questões de ironias que são bem interessantes. E aí, eu vou trazer essas explicações aqui para você, tá? Então, o vídeo vai ser longo, eu não vou me preocupar com corte, eu vou me preocupar simplesmente em passar o conteúdo, porque como eu já falei, tem muita coisa interessante que se você já leu esse conto, O Barril de Amontilhado, talvez você tenha deixado passar. E aí, quando você tomar conhecimento disso que a gente vai falar aqui no vídeo, provavelmente o conto vai se tornar muito mais aterrorizante, né? Então, vamos lá. Eu tô com um conto aqui, tô utilizando esse livro, tá? Histórias Primordiais, e tem alguns contos aqui de Edgar Allan Poe. E o conto foi lançado, como eu falei, já em novembro de 1846. E a primeira coisa que a gente pode se perguntar é qual é o local, aonde é que passa, né? Onde é que se passa esse conto daqui? Provavelmente na Itália, né? Eu tenho 99% de certeza que na Itália, justamente por causa de alguns detalhes que ele deixa evidente aqui no conto, né? Uma deles a questão do nome, por exemplo, né, da vítima que aparece logo no início, que é Fortunato, né? Então, Fortunato é um nome italiano, né? E tem algumas questões que ele vai deixando evidente ali que nos ajudam a entender que o local onde esse conto se passou foi exatamente na Itália. E aí tem uma questão interessante que eu quero trazer logo no início, que é o seguinte: você já percebeu que nós sempre temos a impressão de que o narrador, quando o conto é narrado em primeira pessoa, e esse conto aqui ele é narrado em primeira pessoa, quando o conto é narrado em primeira pessoa, a gente tem a impressão que o narrador está sendo honesto. A gente tem a impressão de que o narrador sempre está falando a verdade para a gente. Isso é uma questão interessante porque esse narrador, ele não me parece confiável. Eu também vou trazer alguns elementos aqui para você. Eu vou deixar isso em aberto, tá? Mas para mim ele não é muito confiável, esse narrador. E eu vou deixar isso em aberto para você refletir também, porque uma das coisas que eu quero provocar aqui com esse vídeo é justamente a reflexão. Então vamos lá. O que é o amontilhado, né? O amontilhado ele é um vinho que ele é muito caro, inclusive. Ele é um vinho de da região da Montilha, que fica na Espanha. Então ele é um vinho muito caro, né? O início do conto ele começa com um narrador que até então a gente não sabe quem é, a gente não sabe o nome, não sabe absolutamente nada. Ele simplesmente no início do conto ele só fala que existe um amigo dele, entre aspas, amigo, chamado Fortunato, que esse amigo tinha feito algumas coisas ruins, né, que ele considerou como ruins, né, ofensas, na verdade, que Fortunato emitiu a ele. E tem a primeira ironia que eu acho desse conto daqui, é justamente o significado do nome Fortunato. Assim como em italiano, por exemplo, nós podemos considerar Benedetto, né, que seria traduzido aqui para o Brasil como Benedito, por exemplo. Se você pegar a origem desse nome, o significado poderia ser bem-aventurado, né? E Fortunato, por exemplo, vem de uma ideia de um homem de sorte, por exemplo, um homem sortudo, um homem afortunado. E a primeira ironia que eu acho interessante aqui desse conto, provavelmente proposital de Edgar Allan Poe, é justamente o nome da vítima ser Fortunato, né? Que viria justamente de afortunado ou pessoa de sorte, sortudo. E também já deixa evidente que o conto se passaria ali na Itália. Então, o narrador, que até então a gente não sabe quem é, ele meio que dentro dele, assim, falando consigo, né, ele decide vingar as ofensas que Fortunato está fazendo a ele. Ele decide se vingar. E aí vem a primeira questão do camarada que é do narrador que seria confiável ou não confiável. Porque o narrador aqui em primeira pessoa, ele não diz exatamente o que foi que Fortunato falou, quais foram as ofensas que Fortunato proferiu direcionadas a ele, né? Isso é a primeira questão, que assim, fica me parecendo que esse narrador não é muito confiável. Esse é o primeiro ponto, tá?
Então, uma outra questão que a gente precisa, logo no início também, uma outra questão que a gente precisa ressaltar é a questão da hipocrisia. Porque tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, ó, o narrador falando em primeira pessoa. Era quase crepúsculo em uma noite durante a loucura suprema da época de carnaval. Me parece que o Edgar Allan Poe, e alguns estudiosos vão dizer isso, ele está querendo trazer essa questão da hipocrisia do carnaval, porque qual é a ideia da fantasia, por exemplo, do carnaval? E o Fortunato aqui, ele está fantasiado. Qual seria a ideia disso? A ideia é possibilitar as pessoas fazerem coisas que elas não teriam coragem de fazer se elas não tivessem mascaradas. Então, como elas não querem ser reconhecidas, no carnaval elas se vestem com uma fantasia e a partir desse momento, junto com a máscara, elas têm a liberdade de fazer o que elas querem fazer. O que até então, se fosse sem máscara, elas não teriam essa coragem. Então, daí a gente já vê uma pitada de hipocrisia aqui, que me parece ser meio que uma crítica ali do Edgar Allan Poe, né? E esse Fortunato, ele estava utilizando, aí a gente já vai para uma ironia, ele estava utilizando, ele vai dizer aqui, o homem usava uma fantasia de bufão, trajava uma roupa justa e listrada, e na cabeça um chapéu cônico com guizos. Ele estaria fantasiado, Fortunato, de bobo da corte, o que seria uma ironia muito grande, baseado inclusive até no que vai acontecer com ele no final, né? Então, para mim, isso seria um elemento de ironia aqui do Edgar. Tem um outro trecho que eu quero ressaltar. No caso, o narrador ele vai dizer para o Fortunato, ele vai dizer assim, olha, meu amigo, ele diz até que ele ficou muito feliz quando viu o amigo. Por quê? Porque ele estava querendo uma vingança, né? Ele estava querendo se vingar das ofensas desse Fortunato. Então ele ficou muito feliz e ele diz o seguinte, que ele tem um barril de amontilhado. E aí chama a atenção do Fortunato, que é um cara que estava entregue às bebidas, né? Isso é um elemento que é interessante porque o Edgar Allan Poe, ele era alcoólatra, então esse Fortunato ele estava completamente entregue às bebidas no período de carnaval, vestido de bobo da corte, e quando ele escuta falar que o amigo dele comprou um barril de amontilhado, tipo assim, é muito dinheiro para você comprar um barril de amontilhado, né? Inclusive naquela época. Então o cara não acredita. O cara fica, mas como assim? Amontilhado? Não. Sério? Eu preciso ver isso. E aí tem um trecho que ele diz o seguinte, como disse ele, no caso o Fortunato, né? O Fortunato disse, como amontilhado, um barril, impossível. E no meio do carnaval, a partir daí você já vai ver uma certa ganância do Fortunato, porque ele porque quer ver esse barril de amontilhado. Né? Ele não está acreditando. Como assim? Pelo que eu fiz uma breve pesquisa, é um tipo de vinho que é muito... Ele tem uma safra muito específica, né? Ele tem um período de safra, na verdade, muito específico. E é realmente um produto muito caro. Então, assim, ele fica assustado. Como assim? No carnaval, né? Então, eu tenho que ir lá ver isso. Eu tenho que ver realmente se é. Porque o amigo dele fala o seguinte... eu não tenho certeza se eu comprei a mercadoria certa, se é um barril de amontilhado mesmo ou não. Então eu não tenho essa certeza. Preciso de alguém que tenha conhecimento de bebidas, no caso, que seja bom em degustação para me confirmar se é amontilhado ou não, porque eu não chequei isso. E o Fortunato seria uma dessas pessoas. Só que o nosso narrador, ele é muito malicioso, por isso eu também acho que ele não é muito confiável. Ele é muito malicioso porque ele diz, olha... Não, fica tranquilo que eu vou perguntar ao Lucchesi. Eu vou perguntar ao Lucchesi, vou pedir para o Lucchesi fazer esse teste lá, verificar se realmente é amontilhado ou não. E aí o Fortunato fica indignado, né? Porque é por causa da ganância dele. Então ele vai dizer, não, o Lucchesi não sabe de nada, o Lucchesi não sabe distinguir dois tipos de vinho, né? Eu vou lá verificar isso aí, vamos lá nos seus porões, né? Então, a partir daí tem uma questão interessante, porque assim, outro indicativo de que esse conto estaria sendo passado na Itália é que ele vai dizer o seguinte, tem uma frase que ele diz assim, olha, permiti que ele me apressasse em direção ao meu palazzo, que esse palazzo seria palácio em italiano, né? Então o Fortunato estava com uma ganância tão grande que ele pega o cara, o nosso narrador, né, pelo braço e diz assim, vamos lá agora, né? Vamos lá agora que a gente vai ver esse amontilhado aí. E durante todo o processo, o narrador vai dizendo, não, mas olha só, você está gripado, eu não quero
piorar a sua gripe, né? Porque ele vai dizer assim: meu amigo, não vou abusar da sua boa vontade. Percebo que você tem um compromisso. E o Lucchesi, aí o Fortunato interrompe ele e fala: não tenho compromisso nenhum, vamos. Aí ele diz: meu amigo, não é um compromisso, mas o resfriado forte com o qual percebo que você está aflito. Ou seja, o Fortunato estava resfriado, né? Os porões são insuportavelmente úmidos, estão encrustados de salitre. Aqui tem uma questão interessante, porque ele já fala que o Fortunato está gripado e os porões são úmidos. E no final, a partir de agora já vem spoiler, tá? Só avisando para você. No final, você vai perceber que o Fortunato ele morre instantaneamente. Ele não morreu de fome, né? A forma como ele morre, que a gente já vai chegar lá, ele não morreu de fome. Ele morreu provavelmente porque ele estava muito gripado, estava resfriado, né? E o ambiente era muito úmido. E aí o ambiente provavelmente acabou sufocando ele. Ele morreu asfixiado, alguma coisa nesse sentido. O conto não deixa muito claro, mas o Fortunato acabou falecendo instantaneamente, o que nos leva a crer isso. Outro trecho que a gente precisa ressaltar aqui para você entender melhor. O narrador, em determinado momento, quando ele está conduzindo o Fortunato para o barril de amontilhado, ou o suposto barril de amontilhado, ele vai, o Fortunato vai começar a tossir e ele vai dizer o seguinte: venha, no caso pedindo para ele voltar, né? Venha, vamos voltar, sua saúde é preciosa. E o narrador continua: você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz como um dia eu fui. Algumas pessoas que estudam os contos de Edgar Allan Poe vão entender que essa seria a explicação do porquê que o narrador acabou assassinando o Fortunato. Porque a explicação seria basicamente a inveja. A inveja do ser humano. Ele vai dizer logo no início do conto que o Fortunato teria ofendido ele, mas assim, parece uma vingança desproporcional. Além do mais, ele não fala quais foram as ofensas, né? Quanto tempo essas ofensas duraram. Então, como ele não dá muitos detalhes, me parece que ele está criando ali, o que vamos fantasiar um pouco e devagar um pouco aqui, na psicanálise a gente chamaria isso de mecanismo de racionalização, que é quando você não quer se confrontar com algo de errado que você está fazendo, e aí você cria mecanismos, né, o que a gente chama de mecanismos de defesa do ego. E esses mecanismos de racionalização, por exemplo, que é um mecanismo de defesa, a sua mente, na verdade, vai criar uma justificativa que aparentemente é plausível para você continuar fazendo aquilo que é errado. Então, talvez essa questão, por exemplo, das ofensas do Fortunato sejam nada mais, nada menos do que uma desculpa que ele está dando, que na psicanálise a gente chamaria de mecanismo de racionalização. O que é que eu quero dizer com isso? Alguns estudiosos vão dizer que o X da questão está justamente nessa frase, quando o narrador fala para Fortunato: você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz como um dia eu fui. Então, aí fica a pergunta: esse seria o real motivo da morte? Provavelmente sim, no caso, a inveja. Outra questão que a gente não pode deixar passar. O narrador vai dizer, porque na verdade essa conversa continua, né? E o Fortunato ele quer porque quer ir no barril do amontilhado. Então ele fala assim: basta, a tosse não é grande coisa, não vai me matar. Não vou morrer de uma tosse. E aí o narrador responde: verdade, verdade. E de fato não tenho a intenção de alarmá-lo à toa, mas você deveria usar de toda precaução. Só que ele não é muito claro, então me parece uma questão que tem duplo sentido aqui. Você deveria usar de toda a precaução, o narrador está dizendo para Fortunato, mas ele está falando isso na questão da tosse? Me parece que não. Me parece que ele tá se deixando entender que seria a questão da tosse que ele estava se referindo, mas no fundo, ele está alertando, né? Existe um duplo sentido ali. Existe uma coisa meio que maquiavélica de duplo sentido, como se o assassino, o algoz do Fortunato, fosse uma pessoa que estivesse avisando ele, deixando pistas durante o caminho e dizendo assim: olha, eu acho que você deveria observar isso melhor, né? Não tenho a intenção de alarmá-lo, mas você deveria usar de toda precaução. Me parece que ele não está falando muito bem da tosse aqui não, tá? Uma outra frase que eu acho que é ironia
quando ele fala assim, e eu para que você tenha vida longa. Na verdade, quando ele fala isso, qual é o contexto disso, o narrador? Ele oferece um vinho para Fortunato, porque ele vai embebedando Fortunato durante o caminho. Vale ressaltar que eles estão indo numa catacumba, né? Eles estão numa cripta de uma família, que é a família Montresor, que também é italiano, um nome italiano. E, diga-se de passagem, é um local muito úmido, muito escuro, eles estão com a tocha, e o barril de amontilhado estaria muito bem escondido lá dentro, né? E durante o caminho, que é um caminho longo, ele vai dando bebidas, ele vai dando vinhos para Fortunato se embebedar. Deixa eu falar uma questão interessante aqui que não tem na história, tá? Depois da morte de Cristo, por exemplo, o que acontece é que o cristianismo ele começa a se propagar. Até então, o Império Romano não aceitava, não lidava muito bem com essa questão do crescimento do cristianismo. Inclusive, na própria Bíblia, você vai ver em Atos dos Apóstolos que os cultos, né, cristãos, eles tinham que ser escondidos. Porque o próprio Paulo, que depois se tornaria um apóstolo, ele era um cidadão que perseguia a igreja, né? Depois ele teria tido um encontro no caminho de Damasco, ele teria tido um encontro ali com Cristo, né? E aí ele teria se convertido e tal, e tem toda a história da Bíblia. Por que a gente está falando? O que é que isso tem a ver com a questão do conto de Edgar Allan Poe? Porque ele fala sobre a questão da catacumba. Com o crescimento do cristianismo, o que acontece é que na Itália, por exemplo, né, o cristianismo ele começou a crescer no Oriente Médio, depois ele passa para uma região da Grécia, depois ele passa para Roma, tanto é que tem a carta de Paulo aos Romanos, né? E o que acontece é o seguinte, que o cristianismo vai crescendo de forma que as famílias que se converteram ao cristianismo na época, e que elas, na época em que o Império Romano não aceitava esse crescimento muito bem, elas precisavam velar os seus mortos, né? Os mortos da família, em catacumbas, de forma escondida na própria casa. Então, daí surgiram também as ideias da questão da catacumba, né? De você construir uma casa, mas você construir um porão em que você vai velar as pessoas que morrem da família lá. E a ideia, justamente aqui, isso é outro elemento que nos faz entender que a história está sendo passada aqui na Itália. E tem um determinado momento que o próprio Fortunato, ele vai dizer... Sabe uma coisa interessante aqui? Que ele vai dizer o seguinte, ele vai comentar, né, sobre como esses porões são grandes, por exemplo. A gente falou das catacumbas agora, que ficavam nos porões, né, da cripta. Aí ele vai comentar assim, como esses porões são grandes, são extensos, né? E aí o narrador vai dizer os Montresor. No caso, ele vai falar o sobrenome da família, né? Existia esse costume de você falar, tipo, pelo sobrenome da família. Eles eram uma família importante e numerosa. E aí o Fortunato vai dizer, como é mesmo o brasão da família? Olha que ironia. O brasão da família é um enorme pé humano de ouro em um fundo azul celeste. O pé esmaga uma serpente enfurecida cujas presas estão enterradas no calcanhar. E aí, para você entender o que é que significa essa questão do brasão, até então você não sabe que o narrador ele faz parte da família Montresor, né? Isso não fica muito claro. Mas o brasão da família é exatamente esse. E o lema, pergunta Fortunato, qual é o lema da família? E ele vai dizer, Nemo me impune lacessit. Nemo me impune lacessit. Que em latim, na verdade, em português, significaria ninguém me fere impunemente. Então isso remete ao começo da história, quando Fortunato teria teria ofendido, né, o narrador. E o brasão da família é exatamente esse, uma serpente que está mordendo o calcanhar, né, de uma pessoa, mas esse calcanhar também está esmagando a serpente. E aí o lema da família é ninguém me fere impunemente. É quase como se ele estivesse dando um outro aviso, né, de uma forma bem macabra. Ele está dando um aviso nas entrelinhas para o próprio ofensor dele, mas o Fortunato acaba não percebendo isso. Provavelmente, inclusive, porque ele estava alcoolizado, né? Tem uma outra ironia aqui que é quase que imperceptível, que é a questão da maçonaria. Porque, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, o diálogo é entre Fortunato e o narrador, e o Fortunato toma
um vinho, ele toma uma bebida, né? E ele joga a garrafa para cima, que era como se fosse uma codificação, né, da Irmandade, no caso da maçonaria que ele está falando. Só que o narrador fica sem entender, né? Ele não entendeu aqui o motivo daquilo ali. Aí o Fortunato vai dizer o seguinte: você não entendeu? Você não compreende? O narrador diz: não, não compreendi. Aí ele diz: então você não é da Irmandade. Aí o narrador fala: como assim? Aí ele vai dizer: você não é maçom. E o narrador vai dizer: sim, sim, sou maçom. E o Fortunato vai dizer: você? Impossível. Um maçom? E aí o camarada vai responder: um maçom. Fortunato então pede um sinal a ele, de que ele seria um maçom. E aí ele mostra o sinal. Qual é esse sinal? Aqui o sinal tem uma ironia, tem uma brincadeira. Ele tira algumas traduções vão dizer que ele tira uma espátula, outras traduções vão dizer que ele tira uma pá, certo? Uma pá das dobras da roupa que ele estava vestido. Qual é a ironia daí? Porque na verdade em francês maçom significa pedreiro. E isso está muito interligado com a forma como o Fortunato vai morrer. No caso, como o algoz dele vai assassinar, que seria o narrador. Então, se você leu a história, você está entendendo mais ou menos onde é que a gente quer chegar. Indo um pouco mais adiante, existe o narrador dizendo o seguinte: passe a mão, né? Passe a mão sobre a parede. Isso quando eles chegam lá no local do crime. Passe a mão sobre a parede e você não conseguirá deixar de sentir o salitre. De fato, é bastante úmido. Aí ele diz uma frase que eu acho interessante: mais uma vez, deixe que eu implore para que você retorne. Não, então certamente terei de deixá-lo. Aqui no caso, o Fortunato já está amarrado pelas correntes e o narrador, que a gente descobre que é o Montresor, né, da família Montresor, ele vai emparedar o Fortunato. Mas por que eu acho interessante aqui? Porque se você ler e prestar atenção, durante todo o caminho, o narrador ele vai chamando o Fortunato para ir embora. Só que ao mesmo tempo que ele chama Fortunato para ir embora, ele diz o seguinte: olha, você está muito gripado, vamos embora. Não, não vale a pena, eu vou chamar o Lucchese. Ao mesmo tempo que ele chama o cara para ir embora, ele age justamente na ganância do Fortunato. Ele diz: não, eu vou chamar o Lucchese. Não, o Lucchese não sabe de nada, o Lucchese não sabe distinguir dois tipos de vinho, sou eu que vou para lá. Mais alguns passos para frente, ele diz: não, olha só, é melhor a gente ir embora e tal. Então ele fica fazendo esse jogo direto com o Fortunato, de forma que quando o Fortunato acaba preso pelas correntes, porque ele está muito alcoolizado, ele diz o seguinte: mais uma vez, deixe que eu implore para que você retorne. E ele mesmo responde: não, então certamente terei de deixá-lo. É quase como se ele estivesse dizendo com a ironia assim, de uma forma extremamente macabra: olha só, eu te chamei para você ir embora várias vezes e você não quis ir. Então olha só onde é que você está agora, né? Quer que eu te chame mais uma vez para ir embora? Não? Então eu acho que eu vou ter que deixar você aí. Então isso mostra o quão maquiavélico, né, foi a atitude do narrador. E no final, né, tem duas questões interessantes que eu queria trazer aqui, que é mais o seguinte: ele vai dizer, o narrador: ao dizer essas palavras, ocupei-me da pilha de ossos das quais falei anteriormente. Atirando-a para o lado, logo revelei uma quantidade de pedras e argamassa, ou seja, a pilha de ossos que ele tinha visto estava escondendo as pedras e argamassa que ele iria usar para emparedar o Fortunato. Com esses materiais e com a ajuda da minha espátula, que espátula é essa? É aquela mesmo que ele tirou quando o Fortunato disse o seguinte: você não é maçom. Ele falou: sou maçom sim. Prove, eu quero um sinal que você é maçom. E ele tira da roupa dele uma espátula, ou seja, uma pá. E maçom, a gente já falou que em francês significa pedreiro, e a forma como ele vai matar, assassinar o Fortunato é emparedando ele. E aí ele tira nesse momento a espátula, né? E comecei a subir com muito vigor uma parede na entrada do nicho. Então, assim, é de uma ironia absoluta, né? O autor, ele tá tirando essa espátula agora, e ele já tinha mostrado a espátula para o Fortunato. Quer dizer, chega a ser uma ironia tão grande que chega a ser engraçado e macabro ao mesmo tempo. E por último, a última frase que ele fala me chama a atenção e abre margem para uma discussão. É quando o Fortunato não responde mais, que ele já teria morrido, provavelmente sufocado.
com a questão do ambiente úmido, ele estava muito gripado. Ele diz, em paz requiescat, em paz requiescat, algo assim. Eu sou péssimo de latim, tá? E também não tenho interesse em aprender latim, não. Mas a última frase significa descanse em paz. E essa última frase era dito pelos padres. E o crescimento, a gente sabe, do cristianismo no Ocidente se deu pela criação da Igreja Católica, provavelmente ali entre os anos 300 e 400 depois de Cristo, né, com o imperador Constantino. E aí os padres, eles quando estavam fazendo um culto fúnebre, eles diziam descanse em paz. Eles falavam em latim, porque a primeira tradução da Bíblia foi a Vulgata, que foi a tradução para o latim. E eles faziam as missas em latim, né? E aí tem uma coisa curiosa que o final, a última frase desse conto aqui é descanse em paz, só que sendo dito em latim. E os padres falavam isso com a intenção de que os pecados daquela pessoa que morreu fossem perdoados, para que elas pudessem ter paz. Na verdade, é quase como se o nosso autor, o narrador, ele tivesse se colocando numa dimensão tão grande ao ponto dele dizer o seguinte: os seus pecados estão perdoados, Fortunato. Esteja em paz, tá? Você realmente, agora você esteja em paz, porque eu tenho autoridade para dizer que você está perdoado nos seus pecados. E isso é uma coisa meio que quase que uma psicopatia, né? Porque, como a gente já falou, os elementos deixam claro que supostamente a vingança teria sido desproporcional. Isso se realmente houve uma ofensa por parte do Fortunato. Então, nós finalizamos aqui. Não me preocupei com o tempo. Quando a gente trouxer algumas avaliações dos contos que são clássicos, né? Por exemplo, do Edgar Allan Poe, eu não vou me preocupar com o tempo, porque a ideia aqui é passar o máximo de informação possível para que você tenha acesso a o quão macabros são os contos do Rei do Terror, né? Do Rei do Terror gótico, que é o Edgar Allan Poe, tá? Esse foi um dos últimos contos do Edgar, próximo já da morte dele, o conto lançado em 1846, o Edgar morreu em 1849, então ele já estava ali, digamos, no auge, né, da excelência de escrever contos. É um conto que parece ser simples, mas na verdade por trás dele tem muita coisa macabra, irônica e sarcástica. Então eu acho que é isso que deixa o conto aterrorizante. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. A partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você. Você escolhe um dos vídeos e eu te vejo nesse próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.